No livro Pérolas do Além, de Espíritos Diversos, ditado a Francisco Cândido Xavier. Continuamos. Nascituros. O organismo dos nascituros, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, que lhes entretém a vida e lhes criam os caracteres com o próprio sangue. Todavia, em semelhante imperativo das leis divinas para o serviço de reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios de liberdade espiritual, imanente na ordem da criação infinita. Por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. As primeiras cercam o homem que renasce, desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral a que foi chamado a viver, aprimorando-se. As segundas resultam de labor individual da alma encarnada, na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesmo nos círculos benditos da existência. Se o espírito reencarnado estima as tendências inferiores, desenvolvê-las ao reencontrá-las dentro do novo quadro de experiências humanas, perdendo um tempo precioso e menosprezando o sublime ensejo de elevação. Todavia, se a alma que regressa ao mundo permanece disposta ao serviço de alta elevação, sobrepairará as quaisquer exigências menos nobres do corpo ou do ambiente, triunfando sobre as condições adversas e obtendo título de vitória da mais alta significação para a vida eterna. Em sã consciência, portanto, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes. Em se referindo ao círculo onde nasceu, haverá sempre, dentro de nós, a luz da liberdade íntima indicando-nos a ascensão. Praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre. Esta é a lei. Do livro Os Missionários da Luz. Natureza. O homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas à espera de acontecimentos espetaculares, esquecidos de que a natureza não se perturba para satisfazer os pontos de vista da criatura. Prefácio de Emmanuel, do livro Os Mensageiros. A natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria. Livro da vida, que constitui a escola de progresso espiritual do homem, envolvendo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. Do livro O Consolador. A natureza é um livro de páginas vivas e eternas. Prefácio de Emmanuel, do livro Cartilha da Natureza. A natureza é a fazenda vasta que o Pai entregou a todas as criaturas. Cada pormenor do valioso patrimônio apresenta significação particular. A árvore, o caminho, a nuvem, o pó, o rio revelam mensagens silenciosas e especiais. Prefácio de Emmanuel, do livro Cartilha da Natureza. A natureza é sempre o celeiro abençoado de lições maternais. Em seus círculos de serviço, coisa alguma permanece sem propósito, sem finalidade justa. Prefácio de Emmanuel, do livro Cartilha da Natureza. Negócio. Qual o melhor negócio do mundo? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muita vez amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseje marchar para o seu amor, por entre as luzes do caminho?
Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que o arranque às ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Do livro Boa Nova. Obras. A maioria das nossas obras pessoais é como bolhas de água sabonada que se dispersam nos ares porque, visando o bem-estar e o repouso do eu, tem como base o egoísmo que atrofia nossa evolução. Do livro Emmanuel. Observar. Observar para realizar é serviço divino. Do livro Os Missionários da Luz. Obsessão. Toda obsessão começa pelo debuxo vago do pensamento alheio que nos visita, oculto. Hoje é um pingo de sombra, amanhã linha firme, para depois fazer-se um painel vigoroso do qual assimilamos apenas infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Do livro Pensamento e Vida. O enigma da obsessão, no fundo, é problema educativo. Quando o homem cumprir em si mesmo as leis superiores da bondade a que teoricamente se afeiçoa, deixará de ser um flagelo para a natureza, convertendo-se num exemplo de sublimação para as entidades inferiores que o procuram. Então, a consciência particular inflamar-se-á na luz da consciência cósmica, e os tristes espetáculos da obsessão recíproca desaparecerão da Terra. Do livro Contos e Apólogos. Obsediado. Médiuns, inclusive nós outros, os desencarnados, todos o somos em vista de sermos intermediários do bem, que pode, de mais alto, quando nos elevamos, ou portadores do mal colhidos nas zonas inferiores, quando caímos em desequilíbrio. O obsediado, porém, acima do médium de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Por isso mesmo, constitui em todas as circunstâncias um caso especial, exigindo muita atenção, prudência e carinho. Do livro Os Missionários da Luz. Ociosidade. O paraíso da ociosidade é talvez a maior ilusão dos princípios teológicos que obscureceram na crosta o sentido divino da verdadeira religião. Do livro Os Missionários da Luz. Enquanto a enxada descansa, esquecida e enferrujada, a casa desprotegida prossegue na derrocada. Do livro Cartilha da Natureza. Ódio. O ódio pode traduzir-se nas chamadas aversões instintivas, dentro das quais há muito de animalidade que cada homem alijará de si, com os valores da alta educação, a fim de que o seu entendimento seja elevado a uma condição superior. Todavia, na maior parte das vezes, o ódio é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. As grandes expressões afetivas convertidas nas paixões desorientadas, sem compreensão legítima do amor sublime, incendeiam-se no íntimo, por vezes, no instante das tempestades morais da vida, deixando atrás de si as expressões amargas do ódio, como carvões que enegrecem a alma. Só a evangelização do homem espiritual poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão, de modo a que jamais as energias afetivas se convertam em forças destruidoras do coração. Do livro O Consolador. O ódio é o amor que se envenena, de João de Brito, do livro Falando a Terra. O ódio convive com as imagens horrendas que para si mesmo gerou e das quais se alimenta.
de Romeu A. Camargo, do livro Falando a Terra. Não há ódio que resista aos dissolventes da compreensão e da boa vontade. Quem procura conhecer a si mesmo, desculpa facilmente. Do livro Entre a Terra e o Céu. O ódio é como um incêndio que tudo consome, mas o amor sabe como apagar o fogo e reconstruir. Do livro Nos Domínios da Mediunidade. A labareda de nosso ódio incendiar-nos-á o próprio destino. De André Luiz, do livro Vozes do Grande Além. Opor ódio ao ódio é operar a destruição. O autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Revidá-lo na base da inconsequência em que se expressa é assimilar-lhe o veneno. Do livro Pensamento e Vida. Ofensa. Quando somos vitimados pela ofensa, estamos recebendo de Jesus o bendito ensejo de auxiliar. Do livro Contos e Apólogos. Olhos. Os olhos foram situados pela sabedoria divina na elevada dianteira do corpo. Saibamos contemplar o horizonte à frente. Ouvidemos as sombras de ontem. De Emmanuel, do livro Instruções Psicofônicas. Não ceda os seus olhos à fixação das faltas alheias, entendendo que você foi chamado a ver para auxiliar. De André Luiz, do livro Instruções Psicofônicas. Oração. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Do livro Nosso Lar. Naturalmente que deveremos apelar para os céus, mas no interpretar a prece como rogativa, suponho que não devemos ir além do Pai Nosso, porque, acima de tudo, julgo que a oração deve ser um esforço para nos melhorarmos. Do livro Renúncia. Deve a oração construir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhe as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o Pai Nosso. Do livro Boa Nova. Toda oração é a doce quinta essência da esperança ditosa e peregrina, filha da crença que nos ilumina os mais tristes refolhos da consciência. De João de Deus, do livro Parnaso Além Túmulo. Pai de amor e caridade, que sois a terna clemência, e de todas as criaturas, carinhosa providência, que os homens todos vos amem, que vos possam compreender, pois tendo ouvidos, não ouvem, e vendo, não querem ver. De João de Deus, do livro Parnaso Além Túmulo. Virgem, Mãe de Jesus, anjo de amor, vinde a nós que na luta fraquejamos, ajudai-nos a fim de que a vençamos. Vinde, piedosa Virgem de bondade, cremos em vós, na vossa alma magnânima. Vinde, dai-nos mais força e mais coragem. Derramai sobre nós o eflúvio santo
do vosso amor que ampara e que redime. De Bittencourt Sampaio, do livro Parnaso de Além Túmulo. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas sobretudo afeiçoa o coração ao serviço divino. Do livro Vinha de Luz. A oração opera uma verdadeira transfusão de plasma espiritual no levantamento de nossas energias. De Eustáquio, do livro Instruções Psicofônicas. Assim como para apreciar verdadeiramente um remédio, é preciso haver sofrido uma enfermidade grave. Para reconhecer de fato o valor de uma oração, é necessário haver deixado o corpo na terra. De Antônio Sampaio Júnior, do livro Vozes do Grande Além. Todos vós que recolhestes do Senhor os mandatos do esclarecimento, os recursos da mediunidade e os títulos da cooperação, no trato com os reinos do Espírito, sabei que para conservardes um círculo de oração, equilibrado e seguro, é imprescindível pagar os mais altos tributos de sacrifício, porque em verdade retendes convosco poderosa máquina de transmutação espiritual, restaurando almas enfermas e transviadas em núcleo de ação edificante, que vale por reduto precioso de operação da esfera divina, no amparo às necessidades e problemas da terra. De Labourial, do livro Parnaso de Além Túmulo. Orar e identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Do livro Pensamento e Vida. Orgulho. O orgulho é o amor que enlouquece, de João de Brito, do livro Falando a Terra. Orientador. O orientador não acusa o aprendiz tateante. A ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. Do livro Agenda Cristã. Ortodoxia. A ortodoxia do mundo costuma ser o cadáver da revelação. Argumentos teológicos de milênios obstruem os canais de inteligência humana quanto às realidades divinas. Mas a criatura prosseguirá na tarefa de autodescobrimento. A força mental, na luta comum, permanece restrita ao círculo acanhado da personalidade egoística, copiando o molusco algemado à concha. E sabemos que semelhante energia, patrimônio eterno com que nos sublimamos ou viciamos, emite raios criadores sobre a matéria passiva que nos cerca, dependendo de nós a direção que venha tomar. Se milhões de raios luminosos formam um astro brilhante, é natural que milhões de pequeninos desesperos integrem um inferno perfeito. Do livro A Libertação. Ouvidos. Preserve seus ouvidos contra as tubas da calúnia ou da maledicência, sabendo que você deve escutar para a construção do bem. De André Luiz, do livro Instruções Psicofônicas.